Poxa, será que o Brasil vai continuar apoiando a Venezuela? Na figura do seu principal líder hoje, Lula. Tem uma afinidade ideológica com as lideranças socialistas venezuelanas. Alguns países já declaram que as eleições foram amplamente fraudadas. Será que a gente vai para uma repressão policial e militar extensa, com muitas mortes e prisões arbitrárias? Todo mundo que levanta a mão e se declara oposição ao governo de plantão é preso. Existe uma tensão muito grande já instalada na Venezuela. É difícil saber o que vai acontecer. Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, assessor de investimentos e especialista de política da Avel XP Investimentos. E hoje nosso papo é para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Venezuela. Bom, vocês devem ter acompanhado aí, enfim, nos jornais, agora os já tumultos, revoltas populares acontecendo na Venezuela, e vocês devem estar se perguntando, essa bagunça toda, será que vai interferir aqui nos meus investimentos? Será que vai interferir na economia brasileira ou a nível global? O que está acontecendo e como que a gente pode se prevenir, como que a gente deve se posicionar, ou até mesmo para entender a questão histórica, a questão sociopolítica que envolve a América Latina dentro desse aspecto todo. O que antecede a esse primeiro momento onde a gente tem uma eleição, aí entre aspas, na Venezuela, onde de fato teve a participação da oposição. Lá em 2023 teve um acordo de Barbados, no Caribe, onde Venezuela chegou a um entendimento mediado por Estados Unidos, Noruega, vários países da América Latina, onde Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela, o ditador, pseudo-ditador ali de plantão, tinha se comprometido com eleições livres e transparentes no país venezuelano. E por que existia essa preocupação? Porque justamente Maduro já conduz o país em eleições sucessivas após a morte de seu mentor, Hugo Chávez, que também era um ditador, apesar de ter ascendido ao poder pela via democrática. Depois passou a aparelhar todo o Estado venezuelano, a Suprema Corte, os juízes de todas as instâncias, enfim, aparelhava todo o regime, o estamento burocrático, também os exércitos, as polícias. Com isso, praticamente blindava qualquer possibilidade de você ter uma alternância de poder e controlava todo o Estado venezuelano. Olhando para isso, a Venezuela é um importante produtor de petróleo no contexto mundial, já foi parte da OPEP também, só que a gente vive uma decadência do fornecimento de petróleo a partir da estatal venezuelana. Inclusive, a gente gravou um vídeo sobre isso, a gente vai deixar aqui o link para vocês clicarem e verem esse vídeo mais aprofundado sobre a produção de petróleo na Venezuela e como isso acaba impactando no preço mundial do petróleo. Lá eu dou mais detalhes também sobre o Acordo de Barbados, porque uma vez firmado esse Acordo de Barbados, onde a Venezuela se comprometia com eleições livres e transparentes, os Estados Unidos removeu as sanções para a exportação, no caso dos Estados Unidos, a importação de petróleo da Venezuela, não só petróleo, mas também gás e ouro. Isso era de muito interesse da Venezuela, porque vive uma escassez de recursos estrangeiros, e vive uma pobreza muito grande, O povo venezuelano vive uma pobreza muito grande, uma inflação gigantesca e um suspiro, um respiro com essa suspensão das sanções seria importante para a Venezuela. Era de interesse também dos Estados Unidos, à época, remover essas sanções e passar a importar diretamente da Venezuela petróleo, porque os Estados Unidos tinham dificuldade, o preço estava pressionado, o preço da commodity, em função das sanções impostas à Rússia. Isso pressionou o preço da energia elétrica, do gás, do petróleo no mundo todo. Então, uma válvula de escape seria permitir acordos comerciais entre empresas americanas e a Venezuela, em estatal venezuelana, para melhorar assim, os níveis de produção do petróleo na Venezuela, que está muito deprimido, porque não há investimento em manutenção, melhoria de eficiência operacional da empresa, e com isso, com esse acordo, viabilizaria um aumento de produção e, por consequência, também exportações de petróleo para os Estados Unidos. Então era no interesse dos Estados Unidos, de alguma forma, que esse acordo fosse respeitado. Beleza, aí você deve estar se perguntando, será que foi respeitado o acordo? Não. A gente pega as prévias, por exemplo, das eleições na Venezuela. Maria Corina Machado, que foi alçada ao cargo de principal figura política da oposição, teve 90% das prévias. Isso após várias lideranças políticas terem sido exiladas no exterior por perseguição política dentro da Venezuela, e eles tiveram que buscar exílio ou na Europa ou nos Estados Unidos, porque senão estariam presos na Venezuela, como alguns ainda presos políticos se encontram de fato na Venezuela, porque é o sistema das ditaduras, Não tem como uma oposição se eleger, todo mundo que levanta a mão e declara oposição ao governo de plantão é preso. Fica muito fácil assim se reeleger sempre, Mas olha que interessante, Maria Corina Machado recebeu 90% dos votos
nas prévias, e aí ela foi cassada a seu direito de participar das eleições, foi proibida de concorrer. O que a oposição fez? Buscou uma alternativa, né, de última hora praticamente. Edmundo, né, foi o escolhido, um diplomata low profile, com experiência, com representação diplomática da Venezuela no exterior, mas não é um político de carreira, não era uma figura cativante, carismática. Ele foi o nome na cédula, mas ainda assim Maria Corina Machado, que não está exilada no exterior, ela segue na Venezuela liderando as forças de oposição, transferiu, digamos assim, o seu prestígio político, e a oposição como um todo se reuniu ao redor de Edmundo Gonzalez para ser o candidato da oposição. Transcorrida as eleições, no último domingo agora de julho, o Conselho Nacional Eleitoral declarou vitória de Nicolás Maduro com 52% dos votos. Mas olha só, a oposição conseguiu ter acesso a boa parte das atas das urnas, tá? Onde contém os votos, né, os registros de voto. E, em média, foi concebido ali, né, foi encontrado que a oposição tinha 70% dos votos e Edmundo Gonzalez, né, que é esse principal nome da oposição, tinha pelo menos 67% dos votos. Então, por um lado, a gente tem Nicolás Maduro se autodeclarando o vencedor das eleições com 52% dos votos, enquanto a oposição contesta esse resultado do Conselho Nacional Eleitoral e diz que não. Edmundo Gonzalez tinha, de fato, mais de 67% dos votos registrados nas urnas. Então esse é o impasse. Como que se posiciona os países ao redor do mundo? Aqueles que eu te falei anteriormente, né? Rússia, China, Irã, reconheceram Nicolás Maduro como vencedor do processo eleitoral. Alguns países já declaram que as eleições foram amplamente fraudadas antes, durante e depois do processo eleitoral, mas os países ali que têm, digamos assim, tem alguns acordos com a Venezuela, que tem acordos comerciais com a Venezuela, que tem empatia, né, na figura do seu principal líder hoje, tem uma afinidade ideológica com as lideranças socialistas venezuelanas, então eles ainda não condenaram o processo eleitoral como fraudulento, mas também não reconheceram o resultado oficial proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral e pediram que o governo, as autoridades institucionalizadas, divulgassem essas atas eleitorais. Depois de uma conversa de Amorim, o nosso representante que foi enviado pelo governo brasileiro para acompanhar o processo eleitoral, depois de uma reunião com Nicolás Maduro, ele disse que Nicolás Maduro irá divulgar essas atas. Mas, ainda que ele divulgue as atas, nesse momento, obviamente, qualquer divulgação que eles façam 3, 4, 5 dias depois de transcorridas as eleições, provavelmente as atas estarão maculadas, serão atas fraudulentas, uma vez também que a oposição já contesta de largada, tendo divulgado as atas que eles dizem ser as atas verdadeiras, as cópias das atas verdadeiras, em um portal disponível globalmente. Parece que os venezuelanos não conseguem acessar esse portal, só via VPNs, né, para dar um bypass ali nos bloqueios institucionalizados pela Venezuela, mas os portais globalmente a gente tem acesso e lá a cópia dessas atas dão vitória para Edmundo Gonzalez. Então, assim, a gente tem um impasse. E se Nicolás Maduro divulgar agora essas atas, dando um resultado diferente da oposição, a oposição também não vai aceitar a veracidade dessas atas divulgadas uma semana depois pelo Conselho Nacional Eleitoral. Qual será a posição dos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos vai pedir uma nova eleição? Será que os Estados Unidos vai reconhecer o resultado oficial divulgado pelos órgãos venezuelanos? Será que ele vai apoiar a oposição? Existe uma tensão muito grande já instalada na Venezuela. Maduro decretou uma espécie de lei marcial, colocando as forças militares e policiais nas ruas para reprimir os movimentos da oposição que estão nas ruas protestando, derrubando as estátuas de Hugo Chávez e assim por diante. E a gente chega naquele ponto de qualquer ditadura onde a gente está se encaminhando para um conflito social quase de guerra civil. Será que a gente vai para uma repressão policial e militar extensa, com muitas mortes e prisões arbitrárias de todas as forças de oposição para tentar conter esse ímpeto popular de contestação da ordem instalada? Ou será que Nicolás Maduro vai tentar um acordo mediado, uma saída menos sangrenta, que vai tentar, talvez, um exílio político e uma anistia ampla para vários militares? Ele, obviamente, como o processo de transição é lento, ele teria tempo para, por exemplo, esvaziar os cofres públicos e remeter essas divisas, por exemplo, para Cuba, ou para a Rússia, ou para a China. É difícil saber o que vai acontecer. Muito provavelmente, Estados Unidos vai ter uma pressão para romper com o acordo atual e voltar com as sanções
contra a Venezuela. Isso pode exercer algum preço a nível global na commodity, né, no preço do petróleo e do gás também natural. E existe muita incerteza também com relação às relações políticas aqui na América Latina. Poxa, será que o Brasil vai continuar apoiando a Venezuela? Vai continuar, por exemplo, comprando energia elétrica para Roraima? Ou não? Vai voltar como estávamos no período Bolsonaro, onde não existia a compra da eletricidade venezuelana, se ativava as termoelétricas na Venezuela, tendo uma redistribuição do custo, que é um custo mais elevado, né, utilizar termoelétricas, para todo o sistema elétrico brasileiro. Então isso pode gerar também mais inflação, não só pela via do petróleo, mas também pela via da energia elétrica. Então, assim, tem várias implicações de segunda ordem, não só, claro, de vidas sendo colocadas em risco dentro do Estado venezuelano, e uma pobreza muito generalizada. Continua um êxodo muito grande da Venezuela, né? A população venezuelana fugindo pelos estados vizinhos, não só para os estados da América do Norte, mas também para os estados da América Latina vizinhos, né, como o Brasil, e isso gera uma pressão para o serviço social, não só em Roraima, mas também em São Paulo, em outros estados, que recebe muitos venezuelanos, tá? Então isso tem um custo também para o Estado brasileiro, né? Então, e a gente já tem um orçamento bastante apertado, que inclusive o Brasil está tendo dificuldades de cumprir com a sua meta fiscal. Então, assim, tem impactos diretos e indiretos fortes na região e também no contexto global. E isso gera mais um ponto de atrito, né? Poxa, Venezuela pode ser mais um gatilho de atrito entre Estados Unidos e Rússia e China, né? Coloca mais uma vez em campos opostos. São várias implicações geopolíticas que a gente tem ao redor do mundo e vários interesses também locais e regionais que esse conflito gera. Obviamente que a melhor saída, e foi por isso, talvez, que taticamente foi escolhido um diplomata para assumir essa cabeça de chapa representando a oposição, porque uma saída mais consensual seria, de fato, uma anistia ampla para os militares, como é, em geral, a opção ao fim de uma ditadura, e uma transição um pouco mais pacífica para uma alternância de poder. Mas, aparentemente, não foi essa a opção de Nicolás Maduro, que deve resistir, inclusive militarmente, contra a população que protesta nas ruas, e a gente deve ter um final triste, se conseguir um final com a saída de Maduro, mas aparentemente será o caminho de uma resistência, o caminho de acirramento e endurecimento da ditadura, mais ao modelo cubano e menos ao modelo, por exemplo, de Bolívia e outros países da América Latina, que tem ali suas particularidades de governos populistas, mas ainda assim com alguma alternância de poder. Por hoje é só, espero ter contribuído com o entendimento de vocês sobre as implicações de primeira e segunda ordem das eleições na Venezuela. Para mais informações, procure seu assessor de investimentos aqui da Avel, ou comenta aqui nas mensagens, nos comentários, pode mandar um direct para nós também, que eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar a entender melhor as implicações dessas mudanças, não só na macroeconomia, mas diretamente nos seus investimentos. Tá joia, pessoal? Por hoje é isso, nos vemos no próximo Avelcast Política.